Boa noite, minhas irmãs. Boa noite. Raquel, esse aqui acho que é seu. Deixa eu te dar também esse livro aqui. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês, que eu acho que não é segredo. Eu sou meio desastrada. Então, eu tenho que deixar as coisas aqui meio organizadas, porque é capaz de eu me mexer tanto que eu acabo derrubando aqui algumas coisas. Então, eu vou colocar aqui um livrinho de lado, né? Vou ligar meu computador bem calmamente. Vocês, por favor, esperem um pouquinho. Porque quem já me conhece sabe como eu sou, né? Então eu sou meio estabanada, assim. Quem não me conhece ainda vai ficar conhecendo rapidinho, porque vai ver como que eu sou num instantinho, logo nos primeiros contatos comigo. Mas eu queria agradecer às irmãs e essa oportunidade de estar aqui em Campos pela primeira vez. É a primeira vez que eu posso visitar esse lado de cá, sou do interior de São Paulo. Então, vocês vão ver o sotaque, né, do interior de São Paulo aqui com vocês. Sou lá de São José dos Campos, como a Raquel bem falou, congrego na Igreja Batista da Graça. E eu quero agradecer esse carinho das irmãs da Igreja Batista Reformada. Gente, tá tudo tão lindo. Quando eu cheguei aqui, eu vi tudo tão lindo. Agradeço o convite da Cris, da Raquel, que me conversaram comigo na conferência e falaram comigo. E é bom eu rever algumas irmãs como a Cris, a Raquel, que a gente tem esses contatos de conferência, mas a gente não consegue, às vezes, estreitar os laços por conta da distância, né? A Deise, que está ali comigo, minha amiga também, que veio. Tem as irmãs do Instagram, que eu só falo o nome todo dia, mas aí eu não sabia como que era o rostinho, e aqui eu vim e consegui ver o rostinho de cada uma e dar um abraço gostoso. Essas irmãs que eu não conhecia ainda, que eu vou ter a oportunidade de conhecer hoje e poder abraçar. Isso aqui é tão maravilhoso e é tão gostoso chegar num lugar que está tudo tão bem organizado, preparado, arrumado, bonito, não é mesmo? Quando vocês entraram ali, vocês não viram tudo bonito? Não é gostoso? Imagina, se aqui nós estamos aqui já desfrutando desse tempo juntas, já é precioso, imagina como vai ser lá na glória, né? Lá embaixo tinha um banquete ali preparado para a gente saborear depois. Imagina o banquete lá na glória, quando nós todas estivermos unidas lá. Vai ser uma alegria, vai ser uma bênção. Estar com irmãs, desfrutando de tempos como esses, são uma bênção. E nesses tempos de convívio, nesse tempo que a gente está junto, que a gente está uma com a outra, como a gente está aqui hoje, né? Nós interagimos, nós nos relacionamos, a gente cria amizades. Às vezes você não conhece uma irmã direito, aí você fica sabendo que ela é amiga da outra irmã que você conheceu, e aí você faz amizade, as amizades vão sendo construídas. Os laços fraternais, os laços entre umas e outras vão sendo cada vez mais desenvolvidos e estreitados. A gente vai se aproximando mais, porque a convivência, ela faz isso com a gente. A convivência, ela gera relacionamento, e os relacionamentos, eles vão fortalecendo as amizades. Os relacionamentos vão construindo a amizade. O convívio, quanto mais intenso ele é, quanto maior ele é, mais relacionamento ele gera e mais a gente se conhece e mais a gente se torna íntima umas das outras. Você já teve alguma amiga assim? Quem aqui já teve aquela amiga íntima? Quem tem? Quem já teve? Quem tem? Levanta a mão. Aquela amiga íntima. Pois é, eu sei, hoje eu tenho, né, a minha amiga íntima, né, que eu tenho certeza que você também já teve uma amiga íntima com quem você começou uma amizade assim meio que despretensiosa. Você nem imaginava que um dia aquela pessoa ia se tornar sua amiga tão íntima, né? Vocês foram conversando, se aproximando, e esse conversar, esse se aproximar, foi estreitando laços entre vocês. E hoje ela conhece aquelas coisas mais íntimas do seu dia a dia, as suas dores, as suas lutas, as suas alegrias. Aquela pessoa que você gosta de tomar um café com ela. Não é assim? Não tem? Quem não gosta de café, toma um chá. Quem não gosta de chá, tem suco. Mas você gosta de estar com aquela pessoa, não é assim? Não é assim que a gente faz? Quando eu entrei na escola, eu era lá no infantil, lá no fundamental, né? Na minha época não era fundamental que falava, né? Mas nem vou ficar falando de época, tá, gente? Senão aí o negócio vai ficar feio, a gente vai ficar triste aqui na frente, né? Quando eu entrei lá na escola, eu era muito tímida. Eu já fui tímida, muito tímida. Muito, gente. De eu ficar quietinha no canto e não sair dali.
E eu não lembro nem exatamente como que foi, mas uma menina chegou para falar comigo. E ela começou a conversar comigo, e ela era muito expansiva, bonita, cheia de jeito assim, e ela veio conversar comigo, e ela, a Milene, o nome dela era Milene, ela era famosinha na escola. Por que ela era famosinha na escola? Porque ela era filha da professora do 4º ano, então ela era famosinha. E a gente começou a conversar, e ela que veio falar comigo, porque eu nunca ia falar com alguém na escola, jamais, a timidez estava aqui estampada em mim, né? E aí as nossas mães se conheciam, e eu comecei a ir na casa da mãe dela, porque minha mãe ia conversar com a mãe dela. Então a gente começou a brincar junto, daí a gente começou a brincar junto na escola também, depois a gente começou a sentar uma do lado da outra na sala de aula, aí nós começamos a dormir uma na casa da outra, né? E a gente fala posar lá na minha cidade, não sei se aqui vocês falam posar, mas a gente fala, vamos posar na sua casa, eu vou dormir lá na sua casa. E a gente começou, e aí a gente até trocava os melhores papéis de carta junto. Quem lembra de papel de carta? Fala não, levanta a mão não. Não entrega a idade. Pois é. Eu deixava os melhores papéis de cartas para trocar com a Milene e ela os melhores dela para trocar comigo, né? Porque a gente era best friend forever, como diz os jovens. A gente tá pensando que a gente é velha, a gente não é não, a gente fala de coisas modernas, a gente era best friend, né? E eu falava assim, nossa, eu não desgrudo da Milene, a Milene não desgruda de mim, a gente trocava segredo, e essa amizade foi sendo construída entre nós, e foi aumentando, e a gente começou a falar que a gente era irmã. Aonde a gente ia, a gente falava que a gente era irmã. A gente falava assim, nós somos amigas para sempre, a gente vai crescer, a gente vai morar em tal lugar, nós vamos comprar a nossa casa uma pertinho da outra, fazíamos planejamentos e planos para o futuro. A gente era tão ligada, mas tão ligada, que eu acho que se eu soubesse assim, que eu ia morrer no dia seguinte, a pessoa que eu ia querer estar do lado era a Milene, porque ela era a minha melhor amiga, a minha irmã. E eu ainda não tinha irmãos também, eu era filha única naquela época, fui filha única até os 13 anos de idade, eu era filha única, então eu falava, se eu morrer um dia, eu quero que quem está do meu lado ali, nas minhas últimas horas, seja a Milene. Você já imaginou com quem você quer estar? Com quem você gostaria de estar? Se você soubesse que você ia morrer em algumas horas? Você já pensou? Quem você gostaria que estivesse ao seu lado? Agora você deve estar pensando aí em alguém que você ama. Você deve estar pensando em alguém da sua família, alguém que está perto de você e que te conhece nesse nível de intimidade. Talvez marido, mãe, pai, filhos. Pois então, foi exatamente isso que Jesus fez. Nas suas últimas horas, pouco antes de ir para a cruz, Jesus ele quis estar com quem ele mais amava. E ele chamou aqueles que ele mais amava para estarem com ele nas últimas horas dele, antes de ir para a cruz. E essas últimas horas estão registradas lá no livro de João, do capítulo 13 até o capítulo 17 de João. E esse trecho do capítulo 13 até o capítulo 17 de João é chamado de o último discurso de Jesus. Porque é exatamente esses últimos momentos que Jesus pôde conversar com seus discípulos. E é chamado de discurso porque ali você vê mais Jesus falando do que os discípulos. Jesus, nesse momento, do capítulo 13 até o capítulo 17, ele passa instruções para os seus discípulos, instruções importantíssimas para a vida deles, porque logo depois daquele trecho, logo depois do capítulo 17, que aliás nós lemos aqui na abertura sem combinar, logo depois Jesus vai para o Gólgota. E lá ele dá a sua vida por nós pecadores. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 13 e que você acompanhe comigo, conforme eu for falando, você vai navegando comigo nesse último discurso de Jesus. Mas antes nós vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra que nós vamos ler agora. Obrigada por essas irmãs que aqui estão. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou. E o Senhor mandou o seu Filho para estar conosco, para falar conosco, para nos ensinar e para dar a vida por nós e para estar em nós.
Nós te bendizemos e te pedimos a tua graça para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, minhas queridas, logo aí você abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, logo no capítulo 13, primeiro versículo, você vai ver exatamente isso que eu falei para vocês. Que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aqueles que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Jesus, então, agora se reúne com seus discípulos para ter esse último momento com aquele que ele amou até o fim. Mas quem são esses, então? Esses homens que estavam ali com ele, que eram seus amados, que eram aqueles que estavam presentes naquele momento, que tiveram esse enorme privilégio de sentar ao lado de Jesus e ouvir da boca dele instruções para, antes dele partir dessa terra aqui. Bom, vocês já sabem que ao longo do ministério terreno de Jesus, ele chamou homens para estarem com ele. Esses homens andaram com Jesus. Esses homens estavam com Jesus dia e noite. Esses homens foram chamados para ter um relacionamento com Jesus. E por meio desse convívio com Jesus, Jesus foi se revelando àqueles homens, foi mostrando quem ele era, foi demonstrando o seu amor. E esses homens eram homens que ele mesmo escolheu para caminharem junto com ele, para serem seus discípulos. Hoje em dia, o pessoal aí da filosofia, da psicologia, o pessoal que entende de marketing, eles dizem que nós somos frutos daquelas pessoas que a gente convive, daquelas 5 pessoas que você mais convive. Dizem que a gente acaba absorvendo a forma da pessoa falar, o jeito dela pensar e agir. Eu não sei se isso é verdade, mas o fato é que esses homens que estavam caminhando com Jesus, Jesus os chamou para perto de si, chamou para conviverem com ele, com a intenção de que aqueles homens fossem crescendo nesse relacionamento de intimidade com Jesus, conhecendo mais Jesus, aprendendo mais de Jesus, para que mais tarde eles pudessem refletir essa convivência nos relacionamentos deles com outras pessoas. Veja o que diz no versículo 14 e no versículo 15, aqui do capítulo 13 de João. Diz assim: ora, eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Observou? O que Jesus queria é que eles, estando ali com Jesus, eles pudessem ver o exemplo de Jesus e pudessem replicar esse exemplo de Jesus. Ali, Jesus estava entregando para esses homens uma missão. E a missão era de lavar os pés uns dos outros, com humildade. Porque o trabalho de lavar os pés era um trabalho de um escravo, de um servo, da pessoa do mais baixo escalão da sociedade daquela época. Era a pessoa que ficava lá para lavar os pés. E Jesus chamou aqueles homens, sentou com aqueles homens, e ele próprio, Jesus, lavou os pés daqueles homens, os servindo em humildade, para que aqueles homens aprendessem e pudessem replicar esse exemplo de servir também em humildade. Então, esse convívio que os discípulos tinham com Jesus foi vital para que eles, no futuro, pudessem espelhar Cristo aonde quer que eles fossem, aonde eles estavam pregando de Cristo. Mas pensa comigo, como os discípulos, eles precisavam continuar com essa convivência com Jesus. Mas como que eles iam continuar com essa convivência com Jesus? Como eles iam continuar estreitando os laços com Jesus, nesse convívio de intimidade, aprendendo com Jesus, se eu acabei de dizer para vocês que logo depois dessa conversa, Jesus seria morto? Como então que eles desenvolveriam esse relacionamento? Então, a partir do verso 33 desse capítulo, Jesus dá uma notícia para aqueles homens. Jesus fala o seguinte para eles, ele fala: olha, por um pouquinho eu estou com vocês, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Como assim, Jesus? O Senhor nos chamou para caminhar contigo, é o Senhor que é o nosso exemplo,
Esse caminhar, esse relacionamento contigo vai gerar em nós essa intimidade. O Senhor está conosco e agora o Senhor fala que vai embora? Vai estar com a gente, já não vai estar mais, que vai embora e a gente não vai poder ir? Para onde então que o Senhor vai? Os discípulos ficaram atemorizados. Como assim que o mestre vai embora? Então Pedro, no versículo 36, ele pergunta: Senhor, para onde o Senhor vai? Porque eu quero ir também. Né? Se eu tenho que estreitar o laço com o Senhor, eu quero ir também. Ainda mais Pedro, né? Com toda aquela agitação de Pedro, eu quero ir também. Sabe qual que foi a resposta de Jesus para ele? Olha aí no verso 36. Para onde eu vou, você não pode ir agora. Meu Deus, e agora? Como que fica essa situação? Como que fica esse relacionamento? Como crescer nesse relacionamento? Então, no capítulo 14, Jesus acalma o coração daqueles discípulos. Ele fala: calma, calma. Versículo 1, não se turbe o vosso coração, não fica com o coração agitado, turbado, calma. Crede que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que Ele, o Consolador, esteja convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus encoraja os seus discípulos, dizendo para eles que ele ia partir, sim, mas que a partida de Jesus, ela, ao invés de deixar uma quebra de relacionamento, a partida de Jesus ia estreitar ainda mais o relacionamento. Por quê? Porque agora, ao invés deles conviverem com Jesus, estando caminhando com Ele, eles estariam em Jesus, e Jesus neles. A partida de Jesus, a morte de Jesus, era necessária para que aquele relacionamento ficasse ainda mais íntimo. Parece tão controverso, né? Jesus tem que ir embora para que o relacionamento aumente. Jesus tem que morrer para que o relacionamento fique mais íntimo. Mas é isso mesmo que Jesus está falando, que com a partida dele, esse relacionamento com Jesus se tornaria um novo relacionamento, se daria de uma nova maneira. Não mais ele sentando à mesa com Jesus assim, para comer o pão, para tomar do vinho, mas aquele relacionamento de habitação do Espírito Santo de Deus. A habitação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, na vida deles. Porque ter o Espírito Santo em nós é o mesmo que ter Jesus em nós. E agora, esse novo relacionamento, ele seria intermediado pelo Consolador e seria ainda mais íntimo do que aquele relacionamento que eles estavam tendo com Jesus até agora. Se eles virem daquelas instruções, muito maior o privilégio que eles teriam de ter Jesus neles e eles em Jesus, o Espírito Santo habitando neles. Eles não estariam mais só caminhando com Jesus, mas o que a Bíblia diz pra gente é que naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Jesus é Deus, Deus Filho, ele estaria no Pai, o Pai, o Deus Pai, estaria em Jesus e Jesus em nós. Dá para você entender a profundidade disso? Jesus em Deus Pai, o Deus Filho em Deus Pai, o Deus Pai no Deus Filho, e esse Deus em nós, por meio do seu Santo Espírito. Deu para perceber quão profundo é esse relacionamento? Quão gracioso é esse relacionamento? Quão grande é esse relacionamento? Quão íntimo é esse relacionamento? Observem, minhas irmãs, Jesus chamou aqueles discípulos primeiro para estarem com Ele e depois para estarem nele.
Esse princípio é o princípio do discipulado. Estar com, caminhar com, para desenvolver o em. Esse é o princípio do nosso discipulado. Nesse livro que vocês estudaram, Mulheres que Caminham Juntas, esse livro aqui, vocês estudaram, vocês puderam observar essa necessidade de caminhar com. Mulheres que caminham juntas. Vocês observaram essa oportunidade de caminhar com? Vocês, aquelas que lembram do livro, que estudaram o livro, viram como é desafiador caminhar com. Quantas necessidades a gente tem, quantas necessidades as nossas irmãs têm, e que esse caminhar umas com as outras não envolve que a gente venha a disputar cargos, funções, porque às vezes nessa caminhada a gente meio que se perde. Você sabe quando você está caminhando numa estrada muito bonita e você começa a olhar para a beleza e acaba, não está prestando atenção e começa a tomar um rumo diferente? Às vezes a gente começa a se perder nessa caminhada. E nessa caminhada a gente começa a olhar para coisas tão pequenas e a gente começa a querer às vezes disputar cargos e funções. A gente começa a querer discutir coisas tão banais, tão pequenas, e a gente se esquece da grandeza desse com e desse em. A gente se esquece da profundidade desse com e desse em. Então, ao longo do livro, vocês foram convocadas para caminhar, e para caminhar não nessa guerra entre uma e outra. Não numa guerra contra a liderança masculina da igreja. Não nisso. Essas coisas são muito pequenas, muito banais, muito fúteis. E às vezes a gente fica querendo um grãozinho de açúcar, enquanto tem uma bandeja de algo muito mais saudável, delicioso para a gente desfrutar. Nessa caminhada, vocês foram chamadas para servir com humildade umas às outras, respondendo a esse chamado de Cristo, ensinando, discipulando outras mulheres. Vocês foram chamadas para orar, para ensinar as outras mulheres em alguns contextos diferentes, como a gente está fazendo aqui hoje. Servir como auxiliadoras na expansão do reino. Fomos chamadas para aconselhar e até mesmo para fazer usos adequados, até mesmo da tecnologia, para poder servir umas às outras no nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de altas tecnologias. E nós, com sabedoria, podemos usar as tecnologias para poder caminhar uma com as outras. Nós não fomos chamadas, irmãs, para uma caminhada solitária. Sabe quando você vai andar, fazer sua caminhada lá do dia a dia, aí você vai sozinho, aí tem algumas que conseguem, mas tem umas que desanimam, né? Eu vou caminhar. Boa, aí fica toda animadinha, né? Aí quando olha aquele frio, fala, né? Já bate aquele desânimo. Mas se tiver alguém para caminhar comigo, a pessoa liga para mim e fala, amiga, vamos aí? Eu não estava com muita vontade não, mas já que você está chamando, então vamos, né? Então essa caminhada não é solitária. Essa jornada não é uma jornada solitária. É para a gente caminhar uma com as outras. E não é também para a gente ficar cumprindo uma lista, tipo um checklist. Deixa eu ver o que eu já fiz hoje, né? Como crente. Hoje eu já falei com a irmã Raquel, clique. Hoje eu já falei com a irmã Cris, clique. Não. É para um convívio natural. É para algo orgânico. Algo que brota de um relacionamento cada vez mais estreito. De amizades que vão se estreitando pelo convívio. Então não é algo mecânico. Não é algo que você faz, que você chega na sua igreja e fala assim, bom, deixa eu ver o que eu tenho que fazer hoje. Ah, eu tenho que visitar a irmã Maria. Eu tenho que fazer uma oração pela irmã Joana. Não. Vai brotar. Você vai falar assim, poxa, eu preciso visitar a irmã Maria, é gostoso. Eu quero estar com ela, eu quero estar com aquela irmã que está precisando. Eu sei que a irmã Joana está meio triste, está precisando de uma oração, eu vou ligar para a irmã Joana. E eu vou conversar com ela, ver como ela está. Percebe como é algo orgânico? É algo que vai crescendo no meio desse relacionamento. Porque quando a gente conhece o outro com mais intimidade, e a gente sabe das dores uns dos outros,
a gente começa e se interessa realmente pela dor do outro, a gente começa a se preocupar com aquela pessoa. Você está lá na sua casa lavando sua louça, você lembra, poxa, a irmã falou para mim que está com uma dificuldade aqui, e Senhor, abençoa a vida dela. É assim que vai crescendo. Mas como que isso é possível? Se hoje nós fazemos assim, eu ligo para a Deise, vou pegar a Deise e a Cris aqui hoje de exemplos. Né? Eu ligo para a Deise e falo, e aí amiga, tudo bem? E eu espero que ela fale para mim, tá tudo bem, porque eu não posso perder tempo. E eu tô com pressa. E se ela falar para mim assim, ai amiga, não tá tudo bem não, sabe o que aconteceu? Já era, e agora? Eu tenho muita coisa para fazer, e a Deise está falando coisa, que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Né? Tá bom. Mas, na verdade, eu estou querendo que... é assim mesmo, né, irmã? É assim mesmo, né? Mas vai passar, viu? Vai passar, tá bom? Eu oro por você. Isso é relacionamento de intimidade? Não. Às vezes a gente pergunta para a pessoa se está tudo bem, mas a gente não quer saber mesmo se está tudo bem, a gente faz só uma formalidade ali. Mas nós somos convocadas para caminhar umas com as outras, para caminhar para desenvolver o em. E por isso que nesse livro as autoras querem incentivar vocês a encarar essa jornada e a desenvolver os dons que você recebeu. Se você está em Cristo, você recebeu dons que devem ser entregues para serviço da Igreja de Cristo, desenvolvendo os laços fraternais. Então, o interesse do livro é esse, é muito claro. Mulheres de diferentes cidades, de diferentes posições sociais, mulheres que têm diferentes idades, estados civis diferentes, mulheres que vivem diferentes realidades, que estão em estágios da vida diferentes também, com diferentes profissões. Elas se juntaram para escrever esse livro aqui. Elas se conectaram para escrever esse livro aqui. E o resultado foi que, como a Raquel falou aqui, muitas têm sido abençoadas. Aí você pode pensar assim, mas essas mulheres aqui, né, olha lá, né, vamos falar sério, não. Ó, Sherlocka, a Claudinha, a Naná, né, a Nathalie, né, a esposa do reverendo Eber, né, a Prisca, a Gandolfo, elas são elas, né, são mulheres especiais, né. Deixa eu te falar uma coisa, minhas irmãs. Essas mulheres são uma bênção, sim. E eu me incluo aqui. Mas não pense que nós somos diferentes de vocês. Não somos. Essas mulheres riem, mas também choram. Essas mulheres, elas estão trabalhando, mas elas também sentem o abatimento. Elas também se cansam, se alegram, mas também se entristecem. Também enfrentam as lutas na família, na igreja. Elas são mulheres exatamente como vocês. Algumas delas estavam aguardando anos por uma ligação de um filho. Outras ainda estão esperando o filho voltar. São mulheres normais. E como que é possível essas mulheres serem instrumentos de Deus, mulheres de uma vivência tão normal, serem instrumentos de Deus para abençoar a vida de vocês? Sabe por quê? Tem uma coisa extraordinária na vida delas. Elas estão em Cristo, assim como você. Estar em Cristo. Esse é o segredo da mulher cristã. Seu, minha irmã, seu. Não só delas. Seu segredo. Esse é o ponto do último capítulo do livro, baseado nesse discurso de Jesus. No último capítulo, a gente percebe que essa tarefa, esse desafio, essa necessidade de estarmos umas com as outras, nós somos insuficientes para isso. Quando você olha para essa demanda que tem na igreja, você fala, eu não vou conseguir, eu sou insuficiente. Mas não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Então agora leia comigo o capítulo 15 de João. Olha lá o que diz no capítulo 15 de João, para a gente entender o que é estar em Cristo. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Para ensinar o que é estar em Cristo, Jesus aqui no capítulo 15, ele usa essa figura da videira. É uma metáfora. E se é uma metáfora, uma figura, a gente não pode interpretar de forma literal, tá bom? A gente tem que entender o que Jesus quer ensinar com isso. Qual o princípio dessa ilustração que Jesus está trazendo para a gente? E logo de cara, o que fica claro para nós é que Jesus fala que ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor e que os discípulos são os ramos. Isso fica bem claro. Portanto, o que Jesus está afirmando aqui é que por meio dele e somente por ele é que os ramos têm vida. É somente por meio de Jesus que os ramos podem ser frutíferos. Você quer ser frutífera? Você precisa de Jesus. Jesus está afirmando que ele é a fonte da vida e ele é a fonte da fecundidade. Ele é a fonte do florescimento da vida cristã. Que fora de Cristo, todos que estão sem Cristo, se não estiverem em Cristo, é ramo seco, é ramo morto. É isso que ele está dizendo. E observe que Jesus está falando com os judeus. Todos os seus discípulos são judeus. E os judeus são o quê? Israelitas, povo de Israel. Israel foi um povo que foi levantado por Deus lá no Antigo Testamento, através de Abraão. Deus chamou esse povo, Deus levantou Israel. E lá no Antigo Testamento, Israel é chamado de videira. Em todo o Antigo Testamento, esse simbolismo da videira é colocado sobre Israel. Mas o que acontece? Acontece que Israel, que foi a vinha que Deus plantou, não cumpriu o seu papel. Israel, que era a vinha plantada por Deus, precisava espelhar Deus para as nações, e Israel falhou miseravelmente nesse papel de espelhar Deus para as nações. Israel era chamado de o filho de Deus, e Israel falhou em cumprir esse papel e se tornou uma videira inútil. Você pode olhar isso lá no capítulo 15 de Ezequiel. Deus chama Israel de videira inútil. Então Jesus, ele veio para ser esse filho perfeito que Israel não conseguiu ser. Ele veio para ser essa videira verdadeira que Israel não conseguia ser. Então Jesus vem e ele glorifica a Deus através da sua vida de perfeição, da sua vida de filho perfeito que Israel falhou. E é por isso que Jesus está falando que sem ele, Israel, os judeus, não poderiam dar fruto. Sem ele, Israel continuava uma videira inútil, ramo seco. E antes que algum judeu, meio desavisado ali no meio, falasse, nossa, mas quem que esse Jesus pensa que é, né? Quem que ele pensa que é para achar que pode substituir o lugar de Israel? Sabe o que ele diz? Eu sou. Ele começa dizendo, eu sou. E essa é a 7ª vez que Jesus diz, eu sou. É a 7ª e última vez que ele diz, eu sou. E se você já leu o livro de Êxodo, você sabe quem disse, eu sou. Lá naquela sarça que ardia e não se consumia, Deus, o Deus Todo-Poderoso, se revelou a Moisés e disse, eu sou. E agora Jesus está dizendo, eu sou. Ele é esse Deus Todo-Poderoso que se revela aos homens, que vem para criar relacionamentos de intimidade com os homens,
o Deus que se encarna no seu Filho, o Filho amado que o agrada, o Filho amado em quem eu me comprazo, ele disse no batismo de Jesus. Jesus, ele é a semente de Davi, ele é o broto de Jessé, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o meio por meio de quem todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a vida, ele é a luz dos homens. Eu sou. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos reconcilia com o Pai. Ele é o Filho obediente que Israel não conseguiu ser e que eu e você falhamos em ser também. E o Pai Celestial se agrada de Jesus, e é por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, aquela que está em mim, produz fruto. Portanto, minhas irmãs, é só em Jesus, só nele, que você, ramo, e eu, ramo, podemos frutificar e viver. Sem ele, nada podemos fazer. Sem Cristo, aqueles discípulos iam falhar. Os ramos, eles dependem da videira. A videira produz frutos através do ramo. O fruto não é do ramo, o fruto é da videira. O fruto não é nosso, o fruto é de Cristo. Estar em Cristo não é só garantia de vida, mas também é garantia de fecundidade, de frutificação. Quando, através da palavra de Deus, como diz no versículo 3 aqui do capítulo 5, o Espírito Santo de Deus rasga aquela venda dos seus olhos. Ele troca o seu coração duro por um coração de carne. Quando ele regenera a sua vida, ele faz você olhar para Cristo e crer no Filho Divino. E é aí, nesse momento, que ele te reconcilia com o Pai, que ele te aproxima dele, ele te traz para viver com ele, e ele em você e você nele. Lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 22, diz que Cristo está em nós, e esse era um mistério que foi revelado só quando Cristo chegou, porque no Antigo Testamento, eles não entendiam essa necessidade de ter um ser grandioso e glorioso e santo que pudesse viver por Israel. Então, nós vivemos agora na videira verdadeira. E os frutos da videira, eles começam a brotar nos ramos. É Cristo que está fazendo com que o seu fruto brote, pequeno ou grande. Mas eu não sou como você, aonde você está, pode frutificar, porque você está em Cristo. E é a videira que frutifica através de você. Os frutos da videira, eles vão frutificar em ramos pequenininhos ou ramos grandes. Ele vai frutificar em ramo magrinho, sabe aqueles raminhos? Sim, magrelinho. Mas também em ramos robustos. Em ramos bonitinhos, lisinhos, assim, ó, mas aqueles lascadinhos também. Ele frutifica, não importa, minhas irmãs. Não importa, porque o fruto são produzidos por ele e não por nós. Então não importa. Se eles estão brotando através de nós, se nós estamos vivendo em Cristo, esses frutos são evidenciados na vida cristã, umas com as outras. São produzidos pelo Espírito Santo de Deus, quando você está unida a Cristo. Os frutos que nós produzimos, eles só são possíveis porque nós estamos nele. E esse processo não é um processo mecânico, do tipo assim, 2 e 2 é 4. Então, eu estou em Cristo, vou ficar paradinha aqui e o fruto vai brotar. Não é assim. Mas ele acontece no convívio, acontece no caminhar, acontece quando você, minha irmã, está andando com a outra, acontece quando você está caminhando junto, quando você está unida em Cristo e está unida uma com a outra. É de forma gradual, orgânica, é como que um movimento amoroso do Espírito Santo de Deus na sua vida, fazendo com que você, crente, seja levado a esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. O amor, ele vai fluindo da sua vida, Cristo vai fluindo da sua vida, os frutos dele vão fluindo da sua vida, e isso é o resultado dessa união com Cristo. Dá uma olhadinha, no versículo 9 até o 16, ele explica melhor como isso funciona na vida do crente, e ele fala que nós precisamos permanecer em Cristo.
Então a preocupação do discípulo verdadeiro, daquele que já tem Cristo, não é como eu posso dar fruto. Não é esse. Mas é o que é permanecer em Cristo. Porque essa palavrinha, permanecer em Cristo, ela aparece aqui pra gente mais de 8 vezes nesse trecho. Permanecer em mim, permanecerei em vós, vocês permanecem em mim. Essa palavra é importante. Sabe a Milene, a minha best friend forever? Lembra dela? Pois é, quando a gente chegou no 4º ano, ela precisou mudar de sala, porque a mãe dela era professora. Então, a Milene teve que ir para o 4º B e eu fiquei no 4º A. Ela conheceu outras meninas e começou a se relacionar com outras meninas. Aí, a gente ainda se via nos finais de semana, na hora do intervalo, a gente brincava junto ainda. Mas depois, eu precisei mudar de cidade. E aí eu e a Milene não conseguíamos mais brincar juntas no intervalo. A gente só conseguia se ver alguns finais de semana e nas férias. Depois, eu mudei para uma outra cidade para morar com a minha tia. E na casa da minha tia eu não podia receber a Milene. Então, eu e a Milene começamos a nos ver menos ainda. Com isso veio o ensino médio, ela tinha novos amigos, eu tinha novos amigos em outra cidade. E já faz mais ou menos 20 anos que eu não vejo a minha best friend forever. Não era forever. Não era para sempre. Por quê? Porque não teve permanência de convívio. Nós não permanecemos uma com a outra. E o distanciamento foi fazendo com que a gente não se visse mais. Eu não sei mais quais são os sonhos da Milene. Eu não sei mais onde a Milene está, se ela tem filhos ou não. Eu não sei se a Milene, ela está bem ou não. Não sei nem se ela está viva. Só ficou aquela memória legal, bonita e distante. Muito distante. Só que Cristo não nos chama para um relacionamento assim. Ele nos chama para um relacionamento eterno. Não um relacionamento de momentos, mas para um relacionamento eterno. Sabe por quê? Porque Ele é Deus eterno. E quando Ele te chamou e te trouxe para estar com Ele, Ele fala que aqueles que o Pai lhe deu, de maneira nenhuma Ele lança fora. O seu relacionamento com Cristo é eterno. Então, o que é permanecer em Cristo? O que significa permanecer em Cristo? Ser tão importante permanecer em Cristo? Se ele fala tanto de permanecer em Cristo, e permanecer é vital para o ramo, porque se o ramo não permanecer, esse relacionamento acaba. Esse permanecer mostra pra gente que o ramo não tem vida de si mesmo, porque se o ramo não estiver ali naquela videira, ele vai ficar seco, certo? Um ramo longe não é ramo, fica seco. Então, esse permanecer em mim é uma ordem. Perceba, permanecer em mim. E se é uma ordem, dá a impressão que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que permanecer, porque é uma ordem. Eu tenho que permanecer. Então, eu tenho que me movimentar. Mas não é estranho que permanecer é justamente você ficar onde você está? Se eu falo para você assim, permaneça sentado, você vai sair correndo? Não. É uma ordem para você ficar exatamente onde você está. E aonde você está? Em Cristo. Permanecer é para você ficar parado. Aonde você está? Na videira, bebendo dela, usufruindo dela, se transformando por meio dela, vendo os frutos dela brotando através de você. Permanecer é ficar ali, é não sair buscando fertilizante por aí. Sabe quando alguma coisa não está dando certo, você corre lá para buscar um fertilizante? Né? Hoje a gente estava vendo uma videira, né? Eu falei assim, olha, essa videira aqui está precisando de fertilizante, porque estava sequinha. Quando a gente precisa de fertilizante, a gente sai correndo atrás de fertilizante. Paulo, lá para os Colossenses, no capítulo 2, lá de Colossenses, Paulo fala, lá a partir do versículo 6, ele fala assim, não vão buscar fertilizante por aí não. Não vão buscar fertilizante. Cuidado, cuidado. Tudo que vocês precisam para frutificar está em Cristo. Olha lá, abre a sua Bíblia em Colossenses 2, do versículo 6 até o 23. Ele exorta dizendo que em Cristo nós não precisamos de mais nada, nada como as tradições dos homens.
A gente não precisa mais, porque nós estamos em Cristo. A gente não precisa mais daquelas práticas ascéticas. Não coma isso, não beba aquilo, não faça aquilo outro. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós não precisamos de visões extraordinárias. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós não precisamos de culto dos anjos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Em Cristo, nós não precisamos mais dessas ferramentas, dessas coisas, porque estar em Cristo, estar radicada nele, estar edificada nele, é beber da sua fonte. E a fonte de Cristo ela é suficiente para que você, minha irmã, frutifique aonde você está. Ela é suficiente para isso. Quem está em Cristo, quem está radicado em Jesus, não precisa sair correndo atrás de fertilizante. Paulo diz que todas essas coisas, aí no finalzinho do capítulo 2, ele diz que essas coisas não têm valor para a santificação. Às vezes a sua Bíblia pode estar com uma outra tradução, contra a sensualidade, porque ele está falando de santificação. Todos esses fertilizantes que a gente busca, porque a gente acha que está faltando alguma coisa na minha vida cristã, todos esses são, até parece bonito, Paulo fala, tem até aparência, mas na verdade não passam de culto de si mesmo. Não tem valor nenhum para a sua santificação. Não tem valor nenhum para que você seja aperfeiçoado e que você vá desenvolvendo cada vez mais o fruto, esse fruto que Deus vai te dando. Paulo afirma que em Cristo, aí nesse trecho, ele afirma que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Você sabe o que quer dizer isso? Que em Cristo, tudo que é Deus está nele. Você imaginou? Pensa no poder de Deus, está em Cristo. Pensa no amor de Deus, está em Cristo. Pensa na justiça de Deus, está em Cristo. Pensa na graça de Deus, está em Cristo. Pensa nas bênçãos celestiais, está em Cristo. E você está nele e ele está em você. Que preciosidade é isso, minha irmã? É por isso que Paulo fala que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem gosta de joias preciosas aqui? Quem se pudesse andaria aí cheia de joias preciosas, né? Qual mulher não gosta de ganhar um anel de ouro, um brinco, um anel de diamante? Em Cristo, minha irmã, você tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento disponíveis para estar em você. Em você. Esse relacionamento em Cristo não acaba. Não é como aquele meu relacionamento com a minha best friend forever, só que não. Não é. É um relacionamento eterno e os ramos vão produzir fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 20, mas vão produzir fruto. Se você falar, eu não sei falar, minha irmã, eu não sei nem orar, eu não sei pregar. Minha irmã, o importante não é o que você sabe. O importante é quem você é em Cristo Jesus. O importante é que você é ramo da videira. O importante é que se você está bebendo dele, se ele está em você, esse imperativo de permanecer dele segue de uma promessa, que ele também vai estar em você. Sua vida, minha amada irmã, lavando a louça na sua casa, preparando o almoço da igreja, dando estudo para as mulheres, fazendo uma visita, cuidando de uma irmã que está doente, consolando uma que está entristecida, orientando uma desorientada. Né? Já viu que as irmãs desorientadas? Você pode orientar as orientadas, né? Intercedendo. Quem sabe, fazendo uma sopa, sei lá, para uma família que está chegando na cidade, recebendo alguém, cantando um cântico na igreja, como nós vimos as irmãs cantando aqui hoje, os irmãos tocando. Seja qual for o veículo que Deus vai usar para que você, minha irmã, caminhe com outra irmã, saiba que através disso tudo, Deus pode produzir fruto, porque Ele está em você. E o fruto nada mais é do que uma vida que dá um testemunho de dependência do Senhor. O que é esse fruto? É você testemunhar a sua dependência dessa videira. Testemunhar que é da videira que vem tudo aquilo que você faz, não de você, que você é só ramo. É glorificar a videira. É mostrar que a videira é da onde vem a sua vitalidade.
E por isso que você não é um ramo entristecido, aborrecido. Jesus diz, aqui nesse capítulo, no versículo 8, que ele está falando, ou 9, que ele está falando tudo isso para que o nosso gozo, a nossa alegria seja completa. Irmãs, ter Cristo em nós e ter Ele usando esse ramo, para produzir frutos, só pode trazer alegria para a nossa vida. Nós precisamos exalar essa alegria, testemunhar dessa alegria. E esse fruto, esse testemunho, glorifica a Deus. Através de uma vida que reconhece que nós dependemos desse ramo. Portanto, minhas irmãs, não há nada que te impeça de caminhar junto. Não há nada que te impeça. Porque aquilo que é vital você já tem. Não pense que é fácil, minha irmã. Não é porque nós já temos Cristo, estamos nele, que as coisas são fáceis. Caminhar uma com a outra envolve, sabe o quê? Se abaixar para lavar pés imundos. Caminhar uma com as outras envolve isso. Muitas irmãs já lavaram meus pés sujos. E muito sujo. Servir umas às outras envolve lavar pé de Judas. Jesus deu exemplo. Envolve dedicação. Envolve você investir tempo da sua vida. Envolve você se preparar. Envolve você renunciar a você mesma muitas vezes. Você queria tirar o seu soninho da tarde, mas uma irmã está precisando que você lave os pés dela naquele momento. E você vai tirar a sua túnica, vai jogar a toalha aqui no ombro e vai se abaixar para lavar aquele pé. Por isso, servir, caminhar junto é desgastante. Pode até não ser reconhecido. Pode trazer à tona pecados que precisam ser trabalhados. Pode até mesmo atrair perseguição. E ao longo da caminhada, talvez chegue aquele momento, né? Eu não sei se já chegou, que você pode pensar assim, caramba, mas se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim, por que tudo isso está acontecendo? Olha para a minha vida. Talvez você esteja passando por um momento assim. Olha lá meu filho, onde está? Olha lá meu marido. Olha lá minha irmã. Olha lá a igreja. Olha o pastor. Por que as coisas estão acontecendo assim comigo? Você pode pensar assim, será que eu sou salva mesmo? Será que eu sou ramo mesmo? Ou você pode pensar assim, será que eu vou suportar? Será que eu vou conseguir chegar lá no final? Acho que eu não vou aguentar essa luta, não. E é nessas horas, minhas irmãs, que eu quero que você se lembre 3 coisas. E com essas 3 coisas a gente vai encerrar essa primeira palestra. A primeira coisa é que se eu estou em Cristo, você pensa, se eu estou em Cristo, por que isso está acontecendo? Minha irmã, se nós somos ramos, se Cristo é a videira e se o Pai é o agricultor, Ele cerca a videira de cuidados. Deus é o agricultor. O que o agricultor faz? Ele cuida da videira. Ele não deixa ficar na videira nenhum bichinho que vem comer o fruto da videira. Ele não deixa a videira cair e ir para o caminho errado e começar a tombar e se rastejar para o lugar errado. O agricultor vem e cuida da videira. E ele organiza a videira para que ela vá dando mais fruto. Ele limpa a videira para que ela produza mais fruto. Ele limpa os ramos para que os ramos produzam mais fruto. Então, se você está em Cristo, minha irmã, e se você está pensando, por que isso está acontecendo comigo? Deixa eu te falar uma coisa. O agricultor está cuidando de você. O agricultor, Deus Todo-Poderoso, cuida de você. Entregue na mão dele. Confie nele. Ele é o agricultor. Ele sabe a hora de podar para dar mais fruto. Ele sabe onde tem que podar para dar mais fruto. Ele sabe a hora que você precisa de um ajuste. Confie no agricultor. Confie que ele cuida de você. E o agricultor nada mais é do que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Você, ramo, está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Se você pensar, mas será que eu estou mesmo na mão dele? Será que eu sou salva mesmo?
Olha o que está acontecendo comigo. Leia comigo, minhas irmãs, o versículo 16. Olha aí, capítulo 15, versículo 16. Olha o que diz aí. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor que te chamou para estar em Cristo. Não foi você que escolheu estar ali. Será que isso salva mesmo? Se Cristo te chamou, e se Deus te colocou nessa videira, te enxertou nessa videira, você está em Cristo. E ele designou, designar é da ordem, ele deu ordem para que você esteja em Cristo e para que você dê fruto. E se o Deus do universo deu essa ordem, quem pode contrariar? Romanos diz, quem nos separará do amor de Deus? Será a altura, a profundidade? Será poderes, potestades? Qual criatura no universo pode te separar do amor de Deus que está em Cristo? Nada, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é salvo. Não são as circunstâncias que vão ditar se você é ramo de videira ou não, mas é o fato do agricultor ter te chamado, te escolhido, te ter enxertado a sua vida na videira. Se o Senhor te escolheu e Ele designou você para esse fim, isso vai acontecer com você. Você vai dar fruto de valor eternal. E se você falar, será que eu vou suportar? Será que eu consigo? Tudo bem, eu sou ramo, mas eu sou um ramo tão fraquinho, irmã. Minhas amadas, nós lemos aqui no começo e eu quero convidar você a ler de novo. Se você vai suportar, dá uma olhadinha ali, por que você vai suportar? No capítulo 17, diz que o próprio Cristo, a videira, Ele mesmo, Ele orou por você. Ele mesmo intercedeu por você. Ele mostrou a vontade dele. Se Cristo, que é a videira, e é uma videira diferente de Israel, porque é uma videira que não é inútil, não falha. Ele é o filho perfeito que o Pai ama, para quem o Pai entregou os ramos. Se Cristo é esse Deus todo-poderoso, porque nós somos ramos dele, porque nós estamos nele, há garantia de que nós vamos aguentar. Há garantia de que nós vamos chegar lá. Porque, pensa comigo, o Filho, Deus Filho, perfeito, ele fez um pedido ao Pai. E o Deus Pai, perfeito, atende o pedido do Deus Filho. E olha o que Deus Filho pediu ao Pai. Olha o que ele diz no capítulo 17 de João. Diz o seguinte. Deixa eu ver de onde eu vou começar a ler com vocês. Vou começar a ler com vocês, não vou ler tudo não. Vou ler a partir, depois vocês leiam o capítulo 17 de João inteiro, por favor. A partir do versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus aqui está falando dos discípulos. Ele está orando pelos discípulos. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora Jesus fala, não rogo somente por estes, não rogo somente pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Eu rogo por aqueles que vierem a crer em mim. Eu rogo por você, minha irmã. Você crê em Jesus? É por você que Jesus intercedeu. O Deus Filho pediu por você ao Deus Pai. Eu rogo por aqueles que vierem a crer em mim. Eu peço por esses, por intermédio, eles que vão crer por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aí, mais para frente, ele fala, Pai, versículo 24, a minha vontade é esta, que onde eu estou,
estejam também comigo os que me deste. Qual que é a vontade de Jesus? Que você esteja lá com ele. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu falo para você, a minha vontade é que você venha aqui na minha cidade e fique comigo. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. Mas quando o Filho, o Deus por meio de quem todas as coisas foram feitas, o Deus que sustenta todas as coisas, ele fala que a vontade dele é esta, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a vontade dele se cumpre, você pode ter certeza, minha irmã, que você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você é ramo de videira? Você está em Cristo? Então, minha irmã, você vai chegar lá. Tem lutas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem momentos que você acha que não vai aguentar? Tem. Mas aí você olha para o Filho e vê essa promessa que Deus fez de que Ele cuida de você, que você está nos braços dEle. Minhas irmãs, você pode seguir caminhando umas com as outras, caminhando juntas, mas acima de tudo, caminhando com Cristo. Que Deus abençoe você nessa jornada. Vamos orar, minhas irmãs. Senhor, aqui estão tuas filhas. Nós, Senhor Deus, temos nossas lutas, dificuldades, nós temos nossos medos, mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é Deus que reina. Senhor Deus, somos todas ramos dessa videira. E pedimos, Senhor Deus, frutifica através de nós, meu Pai querido. Glorifica o Teu Filho em nossas vidas, meu Pai querido. E que nós possamos dar testemunhos, meu Pai. Testemunho de uma vida de quem anda contigo. Que nós possamos, Senhor Deus, andando contigo, lembrarmos que o Senhor deixou o exemplo para que nós nos abaixemos e lavemos os pés umas das outras. E que nós possamos caminhar juntas, meu Pai querido, glorificando a Ti, apesar de nós, sabendo que todo sustento vem do Senhor, toda segurança vem do Senhor, toda frutificação vem do Senhor. E que o Senhor glorifique a sua vida através das mulheres que estão aqui hoje, Senhor. Abençoa seus lares. Abençoe suas casas, suas famílias, meu Pai querido. Abençoe seus relacionamentos dentro de casa, na vizinhança, na igreja local. E que essas mulheres, Senhor Deus, sejam ramos frutíferos da videira verdadeira. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.